votre thérapie, il a longtemps. Votre fils a quand même 25 anos pode parecer muito ou pouco tempo. As perguntas que me faziam na época era quem vai ter interesse em ouvir a história de uma pessoa qualquer? Um trabalho fundamental, ainda mais num país onde ninguém conhece ninguém. Não tem ideia do que é verdadeiramente o Brasil e não tem ideia do que são as nossas histórias. Trabalhar com a memória, eu acho lindo, tem uma coisa muito plástica, é o rosto das pessoas quando elas estão buscando o seu passado, né? É ressignificar a sua própria história ali através da palavra, do verbo, ou até dos silêncios também. É luminoso mesmo. O museu, ele não só coleciona histórias de pessoas, mas se dedica a aprimorar uma metodologia de troca e de convivência com as pessoas. Como contar de volta para a sociedade a riqueza humana que tem nas histórias do museu? Ali nasceu, acho que, mais uma parceria de valor inestimável entre o museu e o Sesc São Paulo, que foi o apoio do Sesc para tratamento de uma parte do acervo do museu, mais especificamente uma coleção que nós chamamos de Memória dos Brasileiros, uma transferência de metodologia que a gente formou educadores de 37 unidades do Sesc e, finalmente, promover uma leitura a partir de curadores que pudessem olhar esse acervo de uma maneira totalmente livre e que não tivessem a obrigação nem de contar uma história, nem de fazer uma leitura institucional, mas de se inspirar, de se tocar, de se perceber a si próprio como um artista, olhando uma parte dessas histórias e daí desenvolver um produto. Comecei a refletir sobre qual seria a relação dessas histórias com o mundo, uma vivência específica que marca, que é real e que precisa ser encarada, mas que não é a única coisa que constitui a existência daquelas pessoas. Estou escutando essas pessoas, aí tem essas imagens, isso tem uma reverberação dentro de mim. Pois é um processo tecnicamente, até de dialogar com o material e com a história dessas pessoas. Tem uma responsabilidade sobre isso. Então a gente propôs a esses curadores ficarmos 4 dias juntos e aí ficamos aí uma equipe do museu, os 3 curadores e uma equipe do Sesc São Paulo também. E eu acho que no primeiro dia caiu uma ficha muito grande, que a melhor maneira de fazer isso era usando o que a gente mesmo sabe fazer, o nosso método. Esses dias começaram por uma grande roda de histórias, cada um trouxe um objeto de casa e contou uma história muito pessoal, sem ter que se apresentar, dizer seu currículo profissional, dizer qual é o seu enfoque sobre a arte e o que vê sobre o Brasil de hoje. Trazer a sua pessoa para dentro desse círculo. Foi muito bom poder dialogar, ter chegado no conceito da mostra de maneira dialogada, de maneira não hierarquizada. A gente identificava ali uma equipe de pessoas com as carreiras em estágios diferentes, com experiências de vida diferentes. O que acontece naquela imersão nossa é que as pessoas estavam muito dispostas a entender qual era o processo. Se encontrou um lugar. Eu achei que eu estava no Jardim da Infância, resumindo. Eu achei que tinha algo adulto ali. Emergiu um grupo. A gente se olhou, a gente riu, chorou, se emocionou um pouco com a história um do outro, mas, sobretudo, compartilhou. E a obra de uma pessoa é o conflito que ela tem, é o olhar que ela tem sobre esse mundo, a sua batalha pessoal. Cada um se despiu um pouco da sua persona, seja ela um artista, seja eu como diretora de um museu. O processo não é ir lá e construir alguma coisa, mas é revelar as coisas que já estão lá. E para isso você precisa de tempo, você precisa de uma certa humildade, diminuir a sua vaidade como artista para que o outro apareça, para que as coisas se revelem ali. E o museu há alguns anos percebeu que o seu maior valor seria promover espaços de escuta. Escuta precisa de silêncio, escuta precisa de atenção. O museu, para mim, ele continua questionando o ideário e o imaginário que a humanidade tem de museu. É o nosso trabalho como poetas, é o fato de entregar para o outro algo que lhe dê um respiro, uma palavra, uma frase, uma fotografia, um olhar dentro da fotografia, um movimento de cabeça que algo aconteça, algo que está no invisível da sala
O museu agora existe, ele já é entendido no mundo, a sociedade já tem um lugar para um museu de pessoas, já tem um lugar para um museu que é digital, já tem um lugar maior na educação. Ainda tem muita coisa a ser feita, mas esse lugarzinho já existe. Quando as pessoas elas começam a valorizar as próprias histórias, valorizar as próprias trajetórias, as suas e as dos outros, a gente começa a compartilhar esse bem viver, a gente começa a compartilhar esse prazer de existir. Realmente eu estou começando a acreditar nisso, que o eu é o outro, né? Quanto mais eu sou, mais eu me reconheço no outro. Se tem uma coisa que está por trás de tudo isso, é a ideia de que a narrativa que a gente constrói quando conta a nossa vida não é o que aconteceu com a gente, mas é aquilo que a gente define, o que a gente reconhece como sendo o nosso eu. É uma exposição sobre a pergunta que cada ser humano tem, faz e sempre fará nessa vida. Quem sou eu, afinal de contas?